Minha esposa me humilhou na frente da família inteira, confessando que me traía há meses. Disse que eu era um fracasso, que merecia alguém melhor, que nossa vida juntos era medíocre demais para ela. Estava ali, no jantar de aniversário da minha sogra, quando ela soltou tudo. Os parentes ficaram em silêncio, alguns riram baixo, outros me olharam com pena. Ela continuou falando, dizendo que ia pedir o divórcio na segunda-feira, que já tinha advogado, que já tinha apartamento novo com o amante. O que ela não sabia é que eu tinha descoberto tudo 3 semanas antes. E naquele momento, enquanto ela destruía nossa imagem publicamente, eu tinha na minha carteira 2 ingressos para o cruzeiro dos sonhos dela. Aquele mesmo que ela vinha pedindo há 2 anos. O mesmo que custou R$ 43 mil. Só que agora, os ingressos tinham uma pequena mudança. Só o meu nome estava neles. Eu sempre fui o tipo de homem que planeja tudo nos mínimos detalhes. Trabalho com logística há 15 anos, aprendi que antecipação é tudo. Quando comecei a suspeitar dela, não fiz escândalo. Não gritei, não chorei, não implorei. Fui investigar. Contratei um detetive particular, fotografias, conversas gravadas, o pacote completo. Enquanto ela achava que eu era um idiota cego, eu estava 3 passos à frente. O amante era um corretor imobiliário casado, 2 filhos, que prometia mundos e fundos, mas nunca deixava a esposa. Típico. Ela caiu na conversa como uma adolescente, 42 anos de idade e agindo como uma menina de 15. Descobri que ela contava para as amigas que eu era um homem sem ambição, que ganhava pouco, que não tinha visão de futuro. Elas riam de mim nos grupos de WhatsApp, chamavam-me de Zé Povinho quando pensavam que eu não sabia. O que nenhuma delas imaginava é que eu tinha uma conta poupança que ela desconhecia completamente. 15 anos juntando dinheiro, investindo, planejando nossa aposentadoria. Enquanto ela gastava com salão, roupas e jantares com o amante, eu construía um patrimônio de R$ 700 mil. Dinheiro que ela nunca viu porque sempre achei que surpresas financeiras deveriam ser guardadas para momentos especiais. Que ironia! Quando ela terminou o show dela naquele jantar, levantei calmamente da mesa. Peguei os ingressos do cruzeiro e coloquei na frente dela. Toda a família olhou curiosa. Ela abriu os olhos brilhando, pensando que era um presente de reconciliação. Pegou os ingressos, leu, e a expressão mudou completamente. Só tinha o meu nome. E o nome da minha irmã como acompanhante. Expliquei para todos que tinha comprado aquele cruzeiro como presente de aniversário de casamento. 3 semanas no Caribe, suíte presidencial, tudo que ela sempre quis. Mas como ela já tinha outros planos, decidi levar minha irmã, que acabara de se divorciar e merecia umas férias. Se você já passou pela humilhação de descobrir uma traição, se já foi chamado de fracasso por quem deveria te apoiar, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que transformaram a dor em estratégia, que provaram que paciência e planejamento valem mais que desespero e gritaria. A cara de choque dela quando viu apenas o meu nome nos ingressos foi impagável. Ela gaguejou algo sobre mal-entendido, tentou rir como se fosse uma piada de mau gosto. Mas eu continuei explicando com a voz mais calma possível que tinha pensado muito sobre nosso casamento nas últimas semanas, que tinha chegado à conclusão de que ela estava certa sobre uma coisa: merecia alguém melhor. Só que esse alguém não era o corretor casado que prometia deixar a esposa há 8 meses. Esse alguém era ela mesma, livre para fazer as escolhas que quisesse, sem precisar mentir ou inventar desculpas. O sogro que sempre me destratou por não ter curso superior ficou vermelho de raiva. Começou a gritar que eu era um covarde, que estava humilhando a filha dele em público. Respondi que a humilhação tinha começado quando ela anunciou publicamente que me traía, que eu só estava sendo transparente sobre minhas próprias decisões, da mesma forma que ela havia sido sobre as dela. A diferença é que as minhas decisões custaram R$ 43 mil e incluíam planejamento de 3 meses. As dela custaram apenas a nossa confiança. Ela tentou me seguir até o carro, implorando para conversarmos em particular. Disse que tinha bebido demais, que não era nada sério com o outro, que podíamos resolver tudo. Eu abri a porta do carro e virei para ela pela última vez naquela noite. Expliquei que traição não é um erro, é uma escolha. E que escolhas têm consequências. Ela havia escolhido outro homem, eu havia escolhido outro futuro.
Simples assim. Não havia raiva na minha voz. Não havia drama. Apenas fatos. Durante o trajeto para casa, ela ligou 17 vezes. Mandou 41 mensagens. Variava entre raiva, súplica, chantagem emocional e promessas de mudança. Ignorei todas. Cheguei em casa e fui direto para o quarto de hóspedes, onde já tinha preparado minhas coisas há 2 semanas. Travesseiro, cobertor, algumas roupas. Tinha transformado aquele espaço no meu refúgio temporário enquanto organizava a papelada do divórcio. Pela manhã, ela estava na cozinha fazendo café, como se nada tivesse acontecido. Vestia o roupão que eu tinha dado no Natal passado, aquele sorriso forçado que conhecia bem. Começou a falar sobre como tínhamos brigado feio, mas que casais brigam mesmo, que fazia parte. Que o importante era superarmos aquilo juntos. Eu bebi meu café em silêncio, peguei a pasta onde estava a documentação que o advogado tinha preparado e coloquei na mesa da cozinha. Eram os papéis do divórcio. Eu já havia assinado. A parte dela estava marcada com post-its amarelos. Expliquei que não havia mais nada para discutir, que ela poderia ficar com a casa, com os móveis, com o carro dela. Eu só queria minha liberdade e minha dignidade de volta. Ela abriu a pasta com as mãos tremendo, leu os primeiros parágrafos e começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de desespero, porque finalmente entendeu que eu não estava blefando. O telefone tocou. Era a irmã dela, provavelmente já sabendo de tudo o que havia acontecido no jantar. Ela atendeu chorando, contando sua versão da história. Que eu estava sendo vingativo, que estava exagerando, que não conseguia perdoar um erro. Enquanto isso, eu estava na garagem carregando o carro com minhas últimas coisas. 15 anos de casamento cabiam em 3 caixas e 2 malas. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria dado uma segunda chance para quem te humilhou publicamente? Me conte nos comentários se você já passou por uma situação onde precisou escolher entre o perdão e a dignidade. 3 dias depois, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era o detetive particular que eu havia contratado. A voz dele estava diferente, mais séria. Disse que precisava me encontrar urgentemente, que tinha descoberto algo sobre o amante da minha esposa que eu precisava saber imediatamente. Marcamos em um café no centro da cidade, longe de casa, longe de qualquer lugar onde ela pudesse nos ver. Quando cheguei, ele já estava lá, com uma pasta grossa na mesa e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele abriu a pasta e mostrou documentos que fizeram meu sangue gelar. O corretor de imóveis não era apenas casado. Ele estava sendo investigado pela Receita Federal por sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Tinha empresas fantasmas, contratos falsos, uma verdadeira operação criminosa disfarçada de negócio imobiliário. E o pior, minha esposa estava envolvida até o pescoço. Havia transferências bancárias da conta dela para contas offshore, assinaturas em documentos. Ela era oficialmente sócia de 2 empresas que nem existiam fisicamente. O detetive mostrou fotos dela entrando e saindo do escritório do amante com maletas. Conversas gravadas onde discutiam valores, percentuais, como dividir os lucros dos esquemas fraudulentos. Ela não era apenas uma esposa infiel. Era cúmplice de crimes federais. Enquanto eu dormia ao lado dela todas as noites, ela estava construindo um império financeiro baseado em ilegalidades. E planejava me deixar não só traído, mas potencialmente implicado como cúmplice inocente. A ligação de tudo ficou clara quando o detetive me mostrou a conversa mais recente entre eles. Datada de 2 dias atrás, exatamente um dia depois do jantar desastroso. Ela estava desesperada, pedindo para acelerar a transferência de todos os ativos para contas internacionais. Queria fugir do país com ele assim que o divórcio fosse finalizado. Deixar-me não apenas sem esposa, mas possivelmente enfrentando investigações federais por transações que ela havia feito usando nossa conta conjunta. Senti uma raiva fria subir pela espinha. Não era apenas traição conjugal, era uma armação financeira que poderia destruir minha vida completamente. Ela havia usado nossa confiança, nossa conta bancária, minha assinatura em alguns documentos que eu assinei sem ler direito, pensando que eram coisas da casa. Tudo isso para financiar crimes federais com o amante. Enquanto eu juntava dinheiro honestamente há 15 anos, ela roubava e lavava dinheiro com a frieza de uma criminosa profissional. O detetive me explicou que a Polícia Federal já estava de olho na operação, que provavelmente em algumas semanas haveria mandados de prisão.
que eu precisava me proteger legalmente antes que me vissem como cúmplice. Pedi cópias de tudo, paguei o homem e saí daquele café com a certeza de que minha vida havia mudado para sempre. Não era mais sobre um casamento desfeito, era sobre sobrevivência legal e financeira. Voltei para casa com o coração acelerado, mas a mente gelada. Ela estava na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Sorriu quando me viu, tentou puxar conversa sobre o cruzeiro, sobre como poderíamos usar aquele dinheiro para reconstruir nosso casamento. Eu me sentei na poltrona em frente a ela e disse que precisávamos conversar sobre dinheiro. Sobre as transferências que ela havia feito nos últimos meses. Sobre as empresas que ela não me havia mencionado. A cor sumiu do rosto dela. Começou a gaguejar explicações confusas, tentando minimizar tudo como investimentos que ela estava fazendo para nosso futuro. Que o corretor era apenas um consultor financeiro. Que tudo era legal e aprovado por advogados. Mentiras sobre mentiras, cada uma mais desesperada que a anterior. Eu apenas ouvia, sabendo que cada palavra dela era uma confissão gravada pelo microfone que o detetive havia me dado. Se esta história está mexendo com você, se você acredita que justiça sempre encontra seu caminho, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando essas histórias de homens que descobriram que conhecer a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que viver uma mentira. Na manhã seguinte, liguei para o advogado que estava cuidando do divórcio e marquei uma reunião urgente. Levei toda a documentação que o detetive havia me dado, cada foto, cada gravação, cada transferência bancária suspeita. O advogado, um homem de 60 anos com 40 de experiência, ficou em silêncio por longos minutos depois de revisar tudo. Finalmente, tirou os óculos, olhou para mim e disse que em toda sua carreira nunca tinha visto um caso tão complexo. Não era apenas divórcio, era proteção criminal. Ele me explicou que eu estava em uma posição extremamente delicada. Algumas das transações fraudulentas haviam passado pela nossa conta conjunta. Tecnicamente, eu poderia ser considerado cúmplice pelos investigadores federais. Mesmo sendo inocente, mesmo não sabendo de nada, o sistema judicial às vezes não distingue entre ignorância e cumplicidade. Precisávamos agir rapidamente, de forma estratégica, para me proteger antes que os mandados de busca e apreensão fossem expedidos. O plano era simples, mas arriscado. Eu colaboraria voluntariamente com as autoridades, entregando todas as evidências que o detetive havia coletado. Isso me colocaria na posição de delator colaborador, não de suspeito. Mas significava que minha esposa seria presa provavelmente dentro de uma semana. E quando isso acontecesse, eu queria estar o mais longe possível dela e de toda aquela situação. O cruzeiro que eu havia comprado não era mais apenas uma vingança pela traição. Era minha válvula de escape. Passamos o dia inteiro reorganizando minha proteção legal e financeira. Removemos meu nome de todas as contas conjuntas, cancelamos cartões compartilhados, transferimos meus investimentos para contas individuais em outro banco. Em questão de horas, nossa vida financeira conjunta deixou de existir. Ela não fazia ideia de que estava sendo desconectada de tudo sistematicamente. Pensava que eu estava apenas fazendo drama por causa da traição. Quando cheguei em casa naquela tarde, ela estava no telefone com o amante. Não se preocupou em esconder a conversa. Achava que já tinha ganhado, que eu era apenas um marido traído fazendo birra. Ouvi ela falando sobre acelerar a transferência de mais dinheiro para as contas no exterior, que precisavam liquidar todos os investimentos rapidamente, que em 2 semanas estariam livres para começar uma nova vida. Eu me posicionei onde ela pudesse me ver e fiquei ouvindo tudo sem demonstrar qualquer reação. Ela desligou o telefone e veio até mim com aquele sorriso falso que eu havia aprendido a reconhecer. Disse que estava feliz em me ver mais calmo, que talvez pudéssemos conversar como adultos sobre nosso futuro. Começou a falar sobre uma proposta. Ela ficaria com a casa e assumiria as dívidas. Eu ficaria com meus investimentos pessoais e cada um seguiria sua vida sem rancor. Uma divisão justa, segundo ela. Eu fingi considerar a proposta. Disse que parecia razoável, que talvez realmente fosse melhor para os dois. Ela ficou visivelmente aliviada, pensando que tinha conseguido me manipular mais uma vez. Perguntei se ela precisava de algum documento assinado ainda naquela semana, porque eu estaria viajando por alguns dias para esfriar a cabeça.
Ela disse que não, que podíamos resolver tudo quando eu voltasse. Perfeito. Eu tinha exatamente o que precisava. Tempo. Em 3 dias estaria no navio, navegando para águas internacionais, enquanto a Polícia Federal executava os mandados de prisão. Enquanto isso, ela continuaria achando que estava controlando a situação, liquidando os últimos ativos fraudulentos, cavando sua própria cova legal cada dia mais fundo. Naquela noite, ela foi dormir tranquila pela primeira vez em semanas. Achava que tinha vencido, que tinha conseguido me enganar sobre os crimes, sobre o amante, sobre tudo. Enquanto isso, eu estava no quarto de hóspedes, organizando minha mala para o cruzeiro e relendo os documentos que entregaria às autoridades na manhã seguinte. 15 anos de casamento estavam chegando ao fim, mas pela primeira vez em meses, eu estava dormindo com a consciência tranquila. Na manhã da minha partida para o cruzeiro, acordei cedo e fui direto para a delegacia da Polícia Federal. Entreguei pessoalmente ao delegado responsável pela investigação toda a documentação que o detetive havia coletado. Fotos, gravações, extratos bancários, conversas interceptadas, tudo. O delegado ficou impressionado com a qualidade das evidências e me garantiu que eu estava fazendo a coisa certa. Em 2 horas, assinei minha colaboração oficial como testemunha e informante. Estava protegido legalmente. Voltei para casa pela última vez. Ela estava tomando café radiante, falando sobre como nossa reconciliação seria boa para os dois. Disse que eu parecia mais maduro, mais disposto a aceitar que relacionamentos têm altos e baixos. Enquanto ela falava, eu recebi uma mensagem no celular. Mandados expedidos. Prisões acontecem hoje às 14 horas. Era do delegado. Olhei para minha esposa, ainda sorrindo e planejando nosso futuro inexistente, e senti uma mistura de tristeza e alívio. Às 11 da manhã, peguei minha mala e disse que estava saindo para o aeroporto. Ela me beijou na bochecha, desejou uma boa viagem, disse que quando eu voltasse poderíamos começar do zero. Prometeu que faria terapia de casal, que mudaria completamente, que o outro homem era coisa do passado. Enquanto falava, eu podia ouvir seu celular vibrando constantemente. Provavelmente o amante tentando contatá-la, sentindo que algo estava errado, que o cerco estava se fechando. No Uber a caminho do porto, liguei para minha irmã e contei tudo. Ela ficou em choque, disse que nunca imaginou que minha esposa fosse capaz de algo tão elaborado. Perguntou se eu tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Respondi que pela primeira vez em 15 anos tinha certeza absoluta de alguma coisa. Que verdade e justiça às vezes doem, mas são sempre melhores que mentira e covardia. Às 2h15 da tarde, já estava no navio, na suíte presidencial, com vista para o oceano. Meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia. Atendi. Era ela, ligando da delegacia. A voz estava completamente quebrada, desesperada. Disse que tinha sido presa, que os policiais haviam invadido a casa e o escritório do amante simultaneamente, que tinham apreendido computadores, documentos, dinheiro em espécie. Implorava para eu voltar, para ajudá-la com advogados, para dar meu depoimento a favor dela. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou de falar, respirei fundo e disse que lamentava muito que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Que 15 anos de casamento mereciam ter terminado de forma diferente, mas que ela havia feito escolhas, e escolhas têm consequências, que eu havia colaborado com as autoridades para proteger minha própria integridade legal, que não havia nada mais que eu pudesse fazer por ela. Ela começou a gritar, me chamando de traidor, de covarde, de vingativo. Disse que eu havia planejado tudo desde o início, que a prisão era minha vingança pela traição. Eu expliquei calmamente que a prisão era consequência dos crimes que ela havia cometido. Que a traição conjugal era apenas a ponta do iceberg. Que durante anos ela havia construído uma vida criminosa paralela, usando minha confiança como escudo. O navio começou a se afastar do porto. Da janela da minha suíte, eu podia ver a cidade diminuindo lentamente. Desliguei o telefone e o coloquei no modo avião. Durante 3 semanas, eu navegaria águas internacionais enquanto ela enfrentava o sistema judicial brasileiro. Minha irmã estava na suíte ao lado, comemorando sua própria liberdade depois de um divórcio difícil. Nós dois merecíamos aquelas férias.
Sentei na varanda da suíte com um uísque nas mãos e pensei sobre os últimos meses. Tinha perdido uma esposa, mas recuperado minha dignidade. Tinha perdido 15 anos de casamento, mas salvado o resto da minha vida. Às vezes, as melhores decisões são as mais dolorosas. E às vezes, proteger sua própria integridade exige coragem para deixar outras pessoas enfrentarem as consequências de suas próprias escolhas. Se você chegou até aqui, se esta história te fez refletir sobre lealdade, justiça e dignidade, deixe seu comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que proteger sua própria integridade não é vingança, é sobrevivência. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui compartilhamos histórias de homens que escolheram a verdade mesmo quando ela machuca.